Salve galera, professor Luiz aqui com vocês, professor de Física, e na videoaula de hoje a gente vai trabalhar os temas geradores e receptores elétricos. Vem comigo na tela. Primeiramente vamos conceituar aí o que é um gerador elétrico e o que é um receptor elétrico. Tá? Gerador elétrico gera eletricidade, ou seja, vai ser um aparelho capaz de transformar uma forma qualquer de energia em energia elétrica. Por exemplo, transforma calor em eletricidade, transforma energia cinética em eletricidade, transforma energia química em eletricidade. Isso é um gerador. Receptor vai ser aquele aparelho que recebe eletricidade e transforma em outra forma de energia. Tá? Então, a gente conceitua dizendo que ele vai transformar a energia elétrica em outra forma de energia qualquer. Então, contrário do gerador. Tá? Para ficar mais claro aí, alguns exemplos para vocês. Ó. Então, todo aparelho que recebe a eletricidade para fazer outra função, né, a gente vai dizer que é um receptor. Então, exemplo, geladeira, ventilador, fogão, aspirador, ar-condicionado, aparelhos eletroeletrônicos aqui no geral. Tá? Exemplos de geradores, pilhas e baterias em gerais. Tá? As pilhas e baterias vão transformar a energia química em energia elétrica. Dentro da pilha aqui eu tenho metais e ácidos, vão passar por reações químicas e vão transformar isso em eletricidade. Tranquilo? Então vamos lá, continuando. Esse é o símbolo de um gerador. Tá? Quais são os elementos de um gerador elétrico? A gente tem dois. O Ezinho, que a gente vai chamar de força eletromotriz, e o Rzinho, que a gente vai chamar de resistência interna. Então, imagine o gerador como se ele fosse uma pilha, ó, certo? Fosse uma grande pilha. O que o gerador faz internamente falando? Ele vai produzir uma energia total. Dessa energia total que ele produz, eu vou perder um pouquinho de energia. E o resto vai ser a minha energia lançada no sistema, que é o que vocês conhecem como U, diferença de potencial. Beleza, galera? Então, essa é a ideia. O E vai ser a energia total produzida, né? A tensão total, esse é uma voltagem, tá? É uma diferença de potencial. Só que a gente vai chamar ele de força eletromotriz. Mas eu quero que vocês entendam que isso daqui é medido em volts, é uma voltagem. O Rzinho, resistência interna, então medido em ohm. Ficou claro, galera? Em outras palavras, eu vou produzir um total de eletricidade, de energia elétrica, e vou perder um pouquinho. Essa é a ideia de um gerador. Okay? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a potência de um gerador elétrico. Então, a gente tem a potência útil, a potência dissipada e a potência total. O que é a potência útil de um gerador? É aquela que a gente já conhece, o π, corrente vezes dDp. O que é a potência dissipada de um gerador? R vezes I ao quadrado. Só que no caso o R aqui é a resistência interna. Beleza? E o que seria a potência total do meu gerador? Seria a potência útil mais a potência dissipada. Ou seja, o que eu utilizei somado com o que eu perdi, isso aqui é o total de potência de um gerador. Ok? Já a gente vai entender para que servem essas equações aí. Vamos falar aqui da equação do gerador. Então, a força eletromotriz é igual a dDp somada com R vezes I, resistência interna vezes corrente elétrica. Lembrando as unidades, galera. Volt para E e para U, ohm para o Rzinho, corrente elétrica em ampere. Beleza? Eu poderia também ter essa equação da seguinte maneira, trocando isso aqui de lugar. Ficaria U igual a E menos R vezes I. Então, essas duas formas aqui é a mesma coisa, tá? Equivalentes, matematicamente falando, são chamados de equação do gerador. Tranquilo, galerinha? Vou mostrar aqui para vocês rapidamente de onde sai aquela equação. Então, veja bem, ó, o que é a minha potência total no gerador? É a minha potência útil somado com a minha potência dissipada. O meu total, né, vocês se lembram que a fórmula geral da potência é essa daqui, ó, π. Né? Então, o que é o meu total no gerador? Total de tensão é a corrente total vezes o meu E, que é a força eletromotriz. Eu vou substituir aqui por I vezes E. O que é a minha potência útil? É o próprio π. Então,
I vezes U. O que é a minha potência dissipada no gerador? R vezes I ao quadrado. Olha o que eu posso fazer aqui, galera, para simplificar um pouquinho essa expressão. Vamos lá. Ó. Eu posso colocar o I em evidência. O que é colocar em evidência? Né? Você aprendeu em algumas situações matemáticas, por exemplo, essa daqui, você pode fazer a operação chamada chuveirinho, né? Propriedade distributiva da multiplicação. Colocar em evidência é fazer o oposto disso. Como assim, professor? Acompanha comigo aqui. Ó. 2 vezes A, 2A. 2 vezes B, 2B. Então, se eu tivesse essa expressão 2A mais 2B, eu posso pôr o 2 em evidência e isso aqui fica assim, ó. Certo, galera? Perceba que eu não mudei nada, eu só reescrevi de outra maneira. A gente vai fazer isso daqui com a corrente, tá? Então, vai ficar aqui U mais R vezes I. Beleza? Perceba que se você fizer o chuveirinho, volta a ser o que era antes. Ó. I vezes U, IU. I vezes RI, RI ao quadrado. Por que eu fiz isso, galera? Porque agora eu posso passar isso daqui que está multiplicando, dividindo. Então, se eu fizer isso, olha o que vai acontecer. Ó. Corta, corta. Então, isso daqui é a nossa equação do gerador. Então, a equação do gerador sai das potências total, dissipada e útil em um gerador. Beleza? Ficou claro aí? Só para mostrar para vocês de onde sai. O que é importante é que vocês saibam o que é a equação do gerador. Beleza? Então, a força eletromotriz é DDP somada com RI. Resistência interna e corrente elétrica. Beleza. Vou falar um pouquinho aqui de rendimento de gerador. O que é o rendimento do gerador, galera? Rendimento é sempre o total, né? O útil dividido pelo total. Então, o que é a potência útil de um gerador? A potência útil de um gerador, a gente viu que é I vezes U. O que é a potência total? I vezes E. Corrente corta, então o rendimento fica o quê? Ó? U sobre E. Útil dividido por total. Beleza? Então, o rendimento serve para dizer o aproveitamento de energia do gerador. Então, por exemplo, se o gerador tem um aproveitamento de 80%, o que isso significa? 80% da energia ele aproveita e 20% ele perde. Se fosse 70% de aproveitamento, 30% de perda. Ok? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui sobre curto-circuito em um gerador. Galera, vamos lá. Em um gerador, o contato direto em seus terminais é um curto-circuito. Então, se eu coloco em contato aqui, ó, um condutor de resistência igual a 0, o que vai acontecer? Ó? O potencial, né, a corrente elétrica, vai passar por aqui, porque não vai querer passar por aqui onde tem resistência. Né? E a minha diferença de potencial vai ser essa daqui. O que vai acontecer aqui, galera? Se eu fizer isso, eu tenho a chamada corrente elétrica de curto-circuito, que é a corrente máxima que um gerador pode fornecer. O máximo que ele fornece de corrente vai ocorrer quando eu não tenho resistência elétrica. Se eu não tenho resistência elétrica, a corrente não tem perda nenhuma. Então, essa corrente é máxima. Eu chamo ela de corrente de curto-circuito. Galera, para ficar mais fácil o entendimento aqui, ó. Imagina comigo a primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. Se eu quero calcular a minha corrente, o que eu faço? Eu pego o R que está multiplicando e passo dividindo. Então, a minha corrente seria aqui U sobre R. Certo, galera? Só que aqui no caso do gerador, a minha corrente máxima eu vou chamar de ICC, corrente de curto-circuito. O meu U aqui, a minha tensão total, é a força eletromotriz. E a minha resistência é a minha resistência interna. Então, como que eu calculo a corrente de curto-circuito? Eu pego o total de tensão e divido pela resistência interna. Beleza, galera? Ficou clara aqui a ideia para vocês?
Então, corrente de curto-circuito é E dividido por R. Aplicação da lei de Ohm no gerador. Beleza? Só quero que você entenda que por que a gente chama isso de curto-circuito? Porque essa corrente ela é máxima quando eu tenho uma resistência zero, quando eu utilizo aqui os contatos nos terminais do gerador. Ok? Então vamos lá, vamos para um exemplo para ficar mais claro aí para vocês. Uma bateria de automóvel tem uma FEM. O que é FEM, galera? Força eletromotriz. É o Ezinho, tá? De 12 volts. Então já vamos anotar aqui no cantinho. Ezinho, 12 volts. E resistência interna, que é o meu Rzinho, 0,5 ohms. Sabendo que a corrente que sai do gerador é de 4 amperes, determine. Vamos lá. Item A. A tensão elétrica lançada no circuito. O que é a tensão elétrica lançada no circuito, galera? É importante que vocês tentem decorar, ou se possível até memorizar, o que significa cada uma das letrinhas, tá? Então vamos lá. Corrente lançada no circuito é o meu U. A tensão elétrica lançada no circuito é o meu U, tá? Minha DDP. Beleza? Então ele quer saber o U. Então basta eu aplicar no item A aqui a equação do gerador. Tá? Então o que a equação do gerador vai dizer para a gente? A gente tem duas formas de expressar ela, né? E menos R vezes I. Vou colocar isso aqui entre parênteses, tá? Para lembrar que vocês estão multiplicando primeiro. Beleza? Então Rzinho vezes a corrente. Vamos lá então. O que vai ser o meu U? E, que vale 12, menos Rzinho, que vale 0,5, vezes a corrente, que vale 4. Então, 0,5 vezes 4 vale quanto, galera? Vou repetir o 12. Então, 0,5 vezes 4 vale para a gente 2. Então, 12 menos 2, o meu U é igual a 10 volts. Então vamos entender um pouco melhor esse resultado aqui, galera. O total que o meu gerador consegue produzir é 12. Só que ele perdeu 2. E aí ele vai conseguir lançar no circuito apenas 10 volts, tá? Por isso que a gente diz que é a tensão lançada. Ou seja, eu perco e lanço o que eu não perdi. Tensão lançada. Item B, ele pede a corrente elétrica máxima. O que é a corrente elétrica máxima? Corrente elétrica máxima é a corrente de curto-circuito, tá? Então esquece essa corrente aqui, agora ele quer a corrente elétrica de curto-circuito. Como que a gente calcula ela? Eu pego o total de voltagem e divido pela resistência interna. Então a minha corrente de curto-circuito, que é a corrente máxima, vai ser 12 dividido por 0,5. Ou seja, quanto que é 12 dividido por 0,5? 24. Então, a minha corrente de curto-circuito, 24 amperes. Beleza? Vamos a mais um exemplo para ficar mais claro ainda. Ó. Vamos aqui. Tem-se um gerador de força eletromotriz 100 volts e resistência interna 2 ohms. Então, força eletromotriz 100 volts. E aqui resistência interna 2 ohms, beleza? Aí ele pede, determine item A, a DDP nos seus terminais quando a corrente elétrica é zero. DDP é a mesma coisa que tensão elétrica, ou seja, é o U. Então ele quer saber o U, então item A, né? Ele quer saber o U quando a minha corrente elétrica for zero. Então, o mesmo raciocínio do exercício anterior, vamos aplicar aqui a equação do gerador, certo? Beleza, galera? Então, vamos lá. Só que como a minha corrente é zero aqui, quando eu for multiplicar aqui, 0 vezes a resistência interna, que no caso seria 2, isso daqui vai dar quanto para mim, galera? 0. Então, o meu U aqui, quando a corrente é zero, vale quanto? Vale a própria força eletromotriz, ou seja, 100 volts. Beleza? Então, se eu não tenho corrente, a minha DDP nos terminais é igual à minha força eletromotriz. Ou seja, eu não terei perda de tensão elétrica.
tudo que foi produzido vai ser lançado quando a corrente é igual a zero. Então, 100 volts. Ou eu posso concluir que E é igual a U. Beleza? Aí ele pede a corrente elétrica máxima, né? A máxima corrente elétrica. A máxima corrente elétrica é a corrente de curto-circuito. Então, o que é a corrente de curto-circuito? É o total de tensão dividido pela resistência interna. Então, vamos lá, acompanha comigo aí, ó. Total de tensão, E, 100 volts. Resistência interna, 2. Então, 100 dividido por 2, isso daqui dá quanto, galera? 50, né? Então, 50 amperes. Beleza? Ficou claro, pessoal? E por último, mas não menos importante, a gente tem o item C aqui. A DDP quando a corrente é máxima. Ou seja, ele quer saber o U quando eu tiver a corrente de curto-circuito. Então, vamos entender um pouquinho melhor, galera. A condição para que eu tenha curto-circuito é o quê? A condição para que eu tenha curto-circuito é eu ter potencial direto nos terminais aqui do gerador. Para que isso daqui ocorra, significa que eu não vou lançar nada no circuito. Ou seja, olha o que vai acontecer. Vamos voltar na figura lá, ó. Eu tenho que ter uma resistência desprezível para eu ter a corrente de curto-circuito. Ou seja, o meu potencial nesse ponto aqui tem que ser igual ao potencial nesse ponto. Lembra que o U é uma diferença de potencial? A gente estudou em aulas anteriores, VA menos VB. Então, para que eu tenha curto-circuito, o U ele tem que ser igual nesse ponto e nesse ponto. Ou seja, ele vai ser zero, eu não tenho diferença. Significa que VA vai ter que ser igual a VB. Beleza? Em outras palavras, galera, para que a condição do exercício aqui seja cumprida, né, para que eu tenha uma DDP quando a corrente é máxima, eu não consigo ter essa DDP, porque o gerador está em curto-circuito. Então, meu U é igual a zero. Beleza? Então, cuidado para não confundir. No item A, minha corrente era zero e o meu U era máximo, era igual à força eletromotriz. No item C, se eu tenho uma corrente de curto-circuito, significa que eu não lanço nada fora do gerador. Beleza? Então, meu U é igual a zero. Tranquilo, galera? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. A gente vai encerrando essa aula por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um grande abraço e fui!